Então, nesses 200 anos, do período que a gente chama de arcaico, que vai do século 8 a.C. até o século 6 a.C., esses 200 anos, não sei se foi 300, mas esses 200 anos de período arcaico, a gente vai ter a consolidação dessas polis. Então, o que são as polis? Elas são as cidades-estados gregas. São uma série de cidades pequenas, mas que são como pequenos países. Por isso que elas são cidades-estados. A gente fala, quando eu escrevo polis no plural, uma polis, né, P-O-L-I-S, e duas poleis, P-O-L-E-I-S, tá? Então, nos textos, às vezes, aparece poleis, quando está se referindo ao plural, e polis, quando está falando no singular. Mas, basicamente, são cidades-estados. E como é que funciona uma polis? Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Então, dentro de uma polis, a gente vai ter a chamada acrópole, que é a parte mais alta da polis, né? Essa parte que está em cima aí da montanha, né? O território grego ele é um território completamente montanhoso, então cada polis vai ter essa região montanhosa e na parte mais alta da polis estarão os templos para os deuses. Essa parte mais alta é chamada de acrópole. Então, não existem pessoas que moram na acrópole. Quem mora na acrópole, na verdade, são os deuses, porque lá ficam os templos dos deuses, em homenagem aos deuses. Depois dessa parte da acrópole, a gente vai ter a parte urbana abaixo da acrópole, que nessa cidade abaixo, que tem uma parte importante, que é a praça pública, chamada de ágora. Então, nessa praça pública, os homens, em geral, vão lá para discutir política e uma série de questões da polis, né? A palavra política vem de polis, tá? E eu falo dos homens porque são sociedades patriarcais. A gente vai ver que no caso específico de Atenas, principalmente, as mulheres praticamente não saíam de casa. Elas saíam de casa 1, 2 vezes ao ano para participar de festas importantes da cidade, né, da polis. Mas, em geral, elas ficavam dentro de casa. Os homens é que saíam para essa vida pública, né, fora do âmbito doméstico, iam para essa praça pública, para a ágora, para fazer comércio, para discutir política e uma série de outras coisas. E, além dessa parte urbana, a gente vai ter a parte rural da polis, então onde se produzem os produtos agrícolas, então onde a gente vai ter plantações de oliveiras, porque eles produziam muita azeitona, né, para fazer os azeites, também muitos vinhedos, porque a uva, o vinho era muito consumido também, plantações de trigo, esse tipo de plantação que vai ter nessa área rural. E muitas polis, não todas, mas muitas polis tinham o porto. Por quê? Porque a gente viu no mapa que a Grécia ela é rodeada por mar, tem muitas ilhas na região da Grécia, e mesmo na parte continental, né, é uma península, então é uma porção de terra rodeada por mar, só que só uma partezinha lá é ligada ao resto do continente europeu. Então tem mar em tudo que é lugar. E, então tem perto do mar, né, na saída para o mar, tem o porto, onde se realiza comércio. Algumas polis não vão ter esse porto, porque elas estão mais na região do continente, mais para o interior. É o caso de Esparta, por exemplo. Ela era uma polis bem isolada, né, e que ficava num terreno bastante fértil, mas que não tinha saída para o mar. Mas eles também não precisavam fazer tanto comércio assim, já que eles conseguiam produzir muita coisa lá, porque era um solo bastante fértil, no caso de Esparta. A vida na polis, então, é assim. Você vai ter, muitas vezes, um rei, um monarca, que comanda a polis junto de uma assembleia de guerreiros. A gente vai ver que algumas polis vão ter regimes políticos que vão sair da monarquia e vão para a oligarquia, por exemplo, que é o governo de poucos. Então, os poucos mais ricos começam a mandar, não é centralizado na figura de um só rei. E no caso de Atenas, no período clássico, que é um período que eu não vou falar hoje,
ocorre a chamada democracia. E isso merece um capítulo, um vídeo à parte. O que eu gostaria de falar também? As polis, elas são bastante isoladas entre si, justamente por conta desse território bastante montanhoso da Grécia. Então, a gente tem montanhas, uma polis, por exemplo, a polis de Atenas. Aí depois montanhas e a polis de Esparta. Montanhas e a polis de Corinto. Montanhas e a polis de Tebas. Né? Eram várias as polis, eu vou mostrar um mapa aí de várias polis para vocês. O que existe em comum entre os membros dessas polis? A língua. Todos, um cara que mora em Corinto, ele usa a mesma língua de um cara que mora em Atenas, que fala a mesma língua de um cara que mora em Esparta, que fala a mesma língua de um cara que mora em Olímpia. Apesar de que Olímpia, não sei se tinha moradores, porque acho que era um sol sagrado, que era dedicado a Zeus. Bom, mas os membros das diferentes polis, eles falavam a mesma língua. E, além disso, eles acreditavam nos mesmos deuses. Né? Então, eles acreditavam em deuses como Zeus, Poseidon, Hera, Afrodite, Ártemis, Deméter, Poseidon já falei, eu acho, Hades, todos esses deuses da mitologia grega, que no final vão ser os mesmos deuses dos romanos, mas os romanos mudam os nomes. Então, enquanto a gente tem Zeus na antiga Grécia, os romanos vão falar Júpiter. Enquanto a gente tem Cronos na antiga Grécia, os romanos vão falar Saturno. Enquanto a gente tem Hera na antiga Grécia, os romanos vão falar Juno. Atena na antiga Grécia vai ser Minerva em Roma. Ártemis na antiga Grécia vai ser Diana em Roma. Então, os romanos têm os mesmos deuses, mas eles mudam os nomes. E por enquanto é isso que eu quero que fique claro. Então é isso, espero que tenha ficado claro. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o período clássico, que é o período auge da história da Grécia Antiga e principalmente das polis de Atenas e Esparta. É isso.